Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, né, dia 6 de maio, né, semana começando. O que que a gente vai fazer? Olhar para a semana anterior, o que que aconteceu e o que pode vir a acontecer essa semana, né? Quais são as expectativas que o mercado vai ter. Então, fique no vídeo aí que a gente vai falar aí sobre isso já já, tá? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal, beleza? Então, se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar o like, que isso me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, beleza? Bom, como é que funciona aqui? Aqui são fatos e dados sem viés e não tem nenhum tipo de recomendação de compra e de venda de ativos. A gente só vai fazer aqui algumas análises. Qualquer dúvida, use aqui os comentários sem problema algum e não deixe, né, como falei, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, caso esses amigos queiram ter um Money Call com fatos e dados sem nenhum viés, beleza? Bom, primeiramente a gente vai falar sobre o que aconteceu no mercado na semana passada, né? Foi uma semana que foi semana de encerramento do mês, né? Quando a gente olha isso, a semana que encerra e a semana que inicia o mês são duas semanas fortes, né? Semanas que têm muitos dados importantes e esses dados acabam mexendo muito com o mercado no geral. Recapitulando, os drives, né, os direcionadores de mercado que nós temos. Nós temos lá nos Estados Unidos uma preocupação com o fiscal norte-americano, nós temos uma preocupação, uma expectativa de início de corte, né, um afrouxamento monetário. Nós temos na China, né, uma visão para um crescimento, né, saiu agora a reunião do comitê, né, o Politburo, que foi divulgado, mencionou, né, a questão do apoio que o governo precisa fazer para visando o crescimento de 5% no ano, né? Então a gente precisa da China, a segunda maior economia do mundo, crescendo, e lá na Europa a gente precisa olhar também a questão da despressurização, né, o afrouxamento monetário. Olhando aqui para o nosso Brasilzão, nós temos a preocupação com o fiscal no Brasil, né? Então, nosso problema fiscal ainda pesa na cabeça do investidor global, tá? Então, a gente precisa olhar para esses pontos. Aí a gente vai explicar o que fez a movimentação nas bolsas como um todo e também no nosso Balvão da Massa. Show? Lá nos Estados Unidos, nós começamos a semana com a expectativa da decisão da política monetária norte-americana. O mundo todo parou, né? Parou, que eu falo, ficou atento. Os outros dados saíram, como nós tivemos dados do nosso mercado de trabalho interno, que mostrou também solidez. Eu já vou falar sobre o CAGED, né? O PNAD também, que saíram, né? Mas o mercado como um todo ficou de olho no payroll, né? Na decisão da política monetária norte-americana. Que quando vieram os dados de serviço norte-americano, a galera já ficou um pouco temerosa se realmente nós teríamos um corte de juros ou não, beleza? Só que veio a reunião do comitê, né, do FONC, lá nos Estados Unidos, aonde quando a decisão foi por manutenção da taxa de juros, até aí nada diferente do que o mercado já esperava, Jeremy Powell mencionou algumas coisas, né? Ou seja, aumento de taxa de juros, que era uma preocupação para o mercado, não haverá, a não ser que venha a ter dados realmente muito fortes, né? E isso seria possível, mas uma coisa bem longe, né? Bem longe, que foi a fala do Jeremy Powell. Falou quase que impossível, né? Então, tirando do radar. Agora, para redução da taxa de juros, opa, desculpa, tô quase engasgando aqui. Para redução da taxa de juros, deveria ter uma queda inesperada do mercado de trabalho que mostra hoje uma solidez, né? Mostrava uma solidez. Então, o mercado começou a olhar de uma forma um pouco mais defensiva, ali, beleza. Ora gostou, então ficou meio misto naquela decisão. E aí, vai cortar ou não vai cortar? A expectativa do mercado se voltou para frente e falou: pô, calma aí, pode ser que tenhamos corte de juros só em novembro, né? Então, jogou a expectativa lá para novembro. Passado
a divulgação, né, a decisão da política monetária, nós tivemos os dados de payroll, né, que esse dado que a gente mostra, que é mostrado ali, o maior indicador do mercado de trabalho norte-americano. Esse dado mostrou que os Estados Unidos registrou menos vagas, né, menos geração de vagas, 175 mil, onde era esperado muito mais do que isso, tá? Então, isso mostrou que teve a queda inesperada no mercado de trabalho. Isso reforçou que os Estados Unidos pode vir a cortar juros mais cedo do que novembro, ou seja, a gente vira aí para pelo menos 2 cortes de juros já esse ano. Isso animou os mercados, fizeram aí as bolsas no mundo todo se animarem. Então nós tivemos os Estados Unidos, as bolsas de Nova York, fechando em alta, um acumulado de alta, porque até dia 30 de abril fez com que o mercado norte-americano registrasse seu primeiro mês de queda, tá? Que foi abril de 2024. Nós encerramos a semana com S&P subindo 0,55%, Dow Jones 1,14% e Nasdaq subindo 1,43%. Isso foi bem positivo e isso animou muitos mercados. A gente olha na Ásia, a Ásia também acabou surfando um pouco mais essa onda, hoje também fechando majoritariamente no campo positivo. A Europa também surfando um pouco mais essa onda, ainda mais que saíram lá os dados de PMI, que mostrou um avanço na parte de serviço, mostrou um avanço na parte do PMI composto, né, o industrial. Isso foi bem positivo, mostrando o quê? Leitura acima da linha de 50, né? Ou seja, mostrando uma expansão na atividade econômica, o que pode vir a fazer o mercado ali, né, seguir a linha da decisão da política monetária lá na Europa para uma linha de corte, né? Então, as atividades estão vindo bem, estão vindo uma boa leitura, a inflação está respondendo bem, então pode ver aí uma despressurização, o mercado também está gostando, fora a leitura, né, a expectativa de corte de juros lá nos Estados Unidos. Todo mundo ficou olhando, né, e esperando uma posição para isso, tá? Olhando aqui agora como é que está a expectativa para a abertura hoje dos mercados, o mercado está totalmente em risk-on, né? Então, futuros americanos tendenciando a abertura positiva. Nós vemos ali na Europa as bolsas majoritariamente no campo positivo, todas as que estão abertas, outras estão ali fechadas pelo feriado, e somente Portugal com 0,27% de queda, né? Olhando para a Ásia e Oceania, as bolsas também majoritariamente no campo positivo, ainda mais pela expectativa que o mercado tem agora de corte de juros lá nos Estados Unidos. Índice DX está 0,04% de alta, ou seja, está no 0 a 0. Petróleo está começando a ganhar um pouco mais de força. O WTI trabalhando na casa dos $79 e o Brent trabalhando na casa dos $84, tá? Olhando os treasuries, estão neutros, né? Os bondes alemães também estão tranquilos, né? Preço subindo, rendimento para baixo, fortalecendo ainda mais a expectativa de risk-on, né? E nós tivemos aí, né? Vamos falar daqui a pouco aí do nosso Ibovão da Massa, que a gente chegou a estar 7% negativo no ano e agora recuperamos parte dessas perdas, ou seja, estamos com 4,23% de queda no ano. O mês já acumula uma alta de 2% e na semana nós tivemos aí uma alta de 1,57%. Foi bem positivo, beleza? Vamos botar aqui o nosso Ibovão da Massa na tela, com 1% de ganho na sexta-feira, né? Depois da leitura do payroll. Isso animou muito porque mostrou uma geração menor de emprego, tá? Aqui no nosso Brasilzão nós tivemos a semana iniciando com Casas Bahia, pedindo a recuperação extrajudicial, né, no final de semana, então isso repercutiu na segunda, mostrando que é um dado positivo para a reestruturação da empresa, beleza? Nós tivemos a Vale também com uma outra situação, que é aquela sobre a barragem, né, de Fundão lá em Mariana, que a Vale propôs, né, encerrar o problema e sugeriu ali um pagamento de 127 bilhões de reais. O mercado gostou, só que o governo federal e o Estado do Espírito Santo votaram contra, né? Não gostaram muito disso. No entanto, nós tivemos uma alta no nosso Bovão da Massa. Lembre-se que eu falei que eu não ia tirar esse caixote daqui? Exatamente, não tirei porque eu falei, ainda tem a lateralização. Tem dados para acontecer, porque nós teríamos
decisão de política monetária nos Estados Unidos. Se viesse uma semana um pouco mais forte, mercado de trabalho ainda ganhando força lá nos Estados Unidos, um Fed mais hawkish, por exemplo, que não foi o caso, nós teríamos aí uma bolsa, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, um pouco mais fracas, né, trabalhando na casa aí de 123 até os 125 mil pontos. Só que aí o cenário mudou, volta para essa indecisão, e o que que falta? O nosso fiscal. Aí nós tivemos uma surpresa, que foi a classificação, né, da perspectiva positiva do nosso título soberano, né, que é pela agência Moody's. Né? Então, mudou ali a classificação de neutro para positiva, na nossa perspectiva, o que mostra que o fiscal pode estar indo para um bom caminho. Né? Então, dando mais solidez e aumentando o grau de investimento aqui no Brasil. Redução de risco, o que que faz? Atrai mais investidores. Então, com isso, nós tivemos um ganho no nosso Ibovão da Massa, nós tivemos uma queda no nossa doleta, né? Que aí foi uma valorização da nossa moeda, né? Tanto é que o real foi uma das moedas que mais se valorizaram frente ao dólar, né? A doleta na sexta-feira caiu 0,76%, na semana acumulou uma perda de 0,84%, tá? Fechando ali abaixo dos 5,10. Ah, Vini, vai perder os R$ 5? Tem muita água para rolar, mas já mostra que perdeu aqui aquela pressão altista, certo? E começa aí uma reversão na tendência, né? Topos e fundos descendentes. Então, a gente pode ver aqui, segurou bastante nessa média móvel de 200 períodos, no 505, né? Olhando ali no diário. Olhando para o semanal, olhando no semanal, a gente tem aqui a doleta ainda respeitando essa LTA. Vamos aguardar como será essa semana, tá? Vamos aguardar como será essa semana. Beleza? Bom, deixa eu só mudar de local para facilitar aqui para vocês. Bom, nós tivemos na sexta-feira o setor financeiro respondendo bem, apenas Bradescão da Massa aí caindo, até porque também teve uma realização de lucro, é natural. Nós temos aí o petróleo, né, caindo também, Petrobras 1,31% de queda, né, na preferencial, na ordinária 1,55%. E setor de materiais básicos, consumo cíclico, utilidade pública, consumo não cíclico, saúde, ou seja, todo o restante respondendo muito bem. Tá? Todo o restante respondendo muito bem. Isso foi bem positivo, certo? Vamos olhar aqui a nossa querida Petro, porque a Petro foi uma das empresas, que reforçou essa entrada de estrangeiros, né? Porque nós tivemos dados corporativos saindo, né, com aquela volta, pelo menos pagando 50% dos dividendos, isso foi positivo. Petrobras voltou para a casa que estava antes, né? Ou seja, a sua máxima histórica, né? Voltou lá para o seu topo, cotada lá nos 39,89, ou seja, 40 pila. Foi bem positivo, justamente porque o que fez cair foi a ingerência do governo, né? A expectativa de troca do governo da Petrobras, né? Então saindo Prates, o governo não querendo pagar os dividendos extraordinários da Petrobras. Então isso fez a queda na moeda, na cotação da estatal. Quando foi resolvido que vai pagar, o que que o mercado faz? Volta a tomar tudo de novo e a gente volta para o patamar, porque o que caiu, o que fez cair foi resolvido. Beleza? Então, isso que é assim que a gente vai sempre avaliar. Então, Petrobras subindo bem. Nós temos aqui BBAS3, vou falar de Banco do Brasil também, voltando basicamente para o seu topo histórico, né? Depois do desdobramento da ação. Então, ganhando um pouco mais de liquidez, né? Porque agora, para tomar um lote padrão, você vai gastar ali até R$ 3.000, no caso, né? Só arredondando, né? 2.800. Antes você gastaria ali quase 6 pila, né? R$ 6.000 para poder pegar um lote padrão. Então, isso acaba atraindo um pouco mais de investidores, naturalmente, mas isso não quer dizer que o ativo ficou mais barato, ele só ficou mais líquido, só respondendo algumas perguntas, né? Algumas dúvidas dos investidores. Beleza? Bom, curva de juros também despressurizada, né?
olhando aí toda a ponta curta e ponta média e ponta longa, né? A gente ganhando aí um pouco de acomodação. A ponta curta ainda envolve algumas incertezas relacionadas ao nosso fiscal, mas toda a ponta tendo um alívio. Isso reforça o quê? O apetite ao risco aqui no Brasil. Beleza? Bom, olhando o calendário econômico, deixa eu trazer para cá. Deixa eu só voltar os países, porque da outra vez eu tirei tudo. Japão vai botar, Reino Unido, zona do euro, tá tudo aqui. Bom, na segunda-feira hoje, boletim Focus, que só deve sair amanhã, né? Dívida bruta em relação ao PIB, isso aqui é bem importante aqui no Brasil. Saldo orçamental nominal, PMI composto, né? E o PMI de serviço aqui do Brasilzão. Barkin vai falar e o Williams também vai falar, beleza? E temos aí a balança comercial do Brasil que vai sair. Na terça-feira, balança comercial no na Alemanha, índice de otimismo, não vai mudar muita coisa. Discurso do Khashoggi, isso é importante porque é um membro votante do FONC, né, do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Variação de estoque de petróleo, não muda nada. Vendas no varejo aqui no Brasil já na quarta-feira. Vendas no varejo mensal. Registro de autoveículos, produção, variação do estoque de petróleo, né, bruto, que é a da Agência Internacional de Energia. Isso aqui muda a cotação do petróleo. Jefferson vai falar também, meio-dia. E nós temos a nossa decisão da política monetária. Aqui é a cereja do bolo da semana, né? Temos a expectativa de corte de taxa de juros ainda de 50 pontos base, tá? Então, saindo de 10,75 para 10,25. Então, com essa expectativa, né, lá nos Estados Unidos de corte, isso pode mudar o direcionamento, né, o guidance que o presidente do Banco Central, o Campos Neto, venha a falar após a decisão da política monetária aqui no Brasil, tá? Então vamos ficar atentos a isso. Show? Na quinta-feira nós temos balança comercial chinesa, nós temos decisão da taxa de juros lá no Reino Unido pelo BOE, beleza? Pedido iniciais de seguro-desemprego, que é o mercado de trabalho norte-americano. E a gente já segue aqui para sexta-feira, que é o crescimento anual do PIB lá do Reino Unido, índice de preço ao consumidor, que é o nosso IPCA, tá? O equivalente ao CPI lá fora, beleza? E Michele Buma vai falar às 10 horas da manhã, que também é importante acompanhar. Show? Situação orçamental mensal lá nos Estados Unidos, né, que é às 15 horas. Isso aqui também vai ganhar um pouco mais de atenção. E o CPI lá da China, que é já com o mercado fechado. Isso repercute, né, se for repercutir, somente na segunda-feira que vem. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. É uma semana com agenda um pouco mais vazia, né, mas com muitos dados macroeconômicos nacionais, tá? Então, a gente pode andar muito mais pela agenda interna do que pelas expectativas externas. Podemos, tá? Isso não quer dizer que vamos. É só a gente acompanhar esses dados, porque na quarta-feira é que a gente vai tirar as incertezas do curto prazo. E se essas incertezas saírem, isso pode trazer uma despressurização maior do curto prazo e com isso ganhamos um pouco mais de volume para o nosso Ibovão da massa, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais informação aqui no canal. Valeu!